Atenção, o Meteoro Brasil vai promover uma live de lançamento do livro Videogame Crash. Como é que é isso? Sobre o que é? Do que a gente tá falando? O que tá acontecendo? Vamos falar com Pedro Zambarda. Calma. Calma todo mundo no plantão do Meteoro. Bora lá. A live da propaganda chegou, mas tem notícia. Que eu envelopei aí a nossa divulgação. Vou começar pelo básico. Sim, mano, a gente vai fazer uma live domingo, 9 da noite. Ana vai participar, Sofia vai participar. Tem um elenco gigante que vai participar. Basicamente o elenco, sei lá, de Vale Tudo. Elenco. E grande elenco. Deixa eu pegar só o card aqui, que não estava separado no roteiro. Pedro, seu bagunçado, mas eu tenho ele fácil aqui. Então a gente vai transmitir dia 13 de julho, às 9 da noite. Pera só um pouquinho, acabei de pegar o link errado. Parabéns, Pedro, só um minutinho. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tudo Estaremos bem. todos aqui dia 13 de julho, às 9 da noite. É isso? 13 de julho. Às 9 da noite, a Ana vai estar... Eu tô repetindo pra mim. Eu vou... pra decorar, né? Meia hora antes. Olha só, tá carregando... Eu vou começar então pela notícia aqui isso já virou notícia, inclusive, na coluna do Guilherme Amado. Aliás, agradecer ele bastante pelo espaço de divulgação lá no Platô BR, no jornal Estado de Minas, que inclusive saiu impressa essa informação. E a gente tem aqui um livro para falar de Lula e videogames. Se você puder botar na tela, Ana, pode botar. Livro Videogame Crash será lançado pela Critical Hit Books e aborda a aprovação do marco legal de jogos eletrônicos. Ana, não sei se você viu essa semana, a Microsoft demitiu quase 10 mil pessoas. Eita, vi não. O Perfect Dark foi cancelado, vários jogos grandes foram cancelados. E antes disso, no meu livro, eu já tinha catalogado, porque eu tinha acesso aos dados do LinkedIn, aos dados do site Kotaku. Aliás, o livro está aqui na minha mão. Poucos exemplares estão aí. Mas já tinham 20 mil demissões, então... Eu falei numa palestra com um amigo no Sesc que a gente tava falando, eu acho que esse pode ser um novo crash da indústria, e um crash meio bizarro. Porque as pessoas estão sendo demitidas, os postos de trabalho estão sendo trocados por inteligência artificial, as pessoas não estão deixando de consumir jogos, mas esse mercado está sendo extremamente precarizado. E é um mercado maior do que o cinema, maior do que as principais artes que a gente conhece. Então eu escrevi esse livro, ele fala... Olha lá minha carinha, junto com o presidente Lula. Por que eu falo de demissões e eu falo de marco legal dos games, gente? Porque o marco legal dos games foi uma reação do mercado brasileiro às condições do mercado internacional. É uma lei, é a Lei 14.852, que fomenta o básico do desenvolvimento de games no Brasil, que é um mercado que existe desde 1981. A gente precisa de uma lei para, por exemplo, ter MEI de desenvolvedor de jogos, para poder sindicalizar os trabalhadores. Ele é uma constituição, uma carta magna para as pessoas poderem desenvolver jogos no Brasil. Porque até então, desenvolvedor de jogos era encarado como desenvolvedor de software, era encarado como artista, ilustrador, então ele não tinha representante. A gente teve uma delegação da Filipinas que veio para o Brasil recentemente, e eles falaram, a gente está receoso de investir em vocês, porque ainda não saiu o CNAE, que é o registro de desenvolvedores de jogos, então eles falam, formalmente vocês não têm um mercado. Caraca. A visão no exterior é essa. Disso. Sim, a gente não tem CNAE. Desenvolvedor de jogos não tem CNAE. Não tem como emitir nota fiscal. Puta. É o básico, Sério? gente. Não tem, não existe. Nossa, mano, não tem. E a gente teve que fazer uma lei, aí dando os bastidores dessa lei. Deixa eu só ler a coluna do Guilherme, que é curta. Um livro que transita entre o universo dos videogames e da política. Esse é o Videogame Crash, uma obra do jornalista Pedro Zambarda, do... ele errou aqui, né? Não é programa Drops de Jogos, é um site. E que aborda a aprovação do Marco Legal dos Games. O Marco Legal dos Games, ou o Marco Legal dos Jogos Eletrônicos, é a legislação brasileira que visa regulamentar e fomentar a indústria de jogos eletrônicos no país. O livro propõe uma investigação dos bastidores da aprovação do marco, desde os primeiros debates até a sanção presidencial. O PL, Ana, era do Kim Kataguiri. Era aquele. Era aquele. A gente pegou o PL, aliás, dá o crédito, foi a Regional de São Paulo que fez isso, inclusive sob protestos meus, porque eu falei, não façam isso, eles vão acabar com a gente. A galera foi lá e fez, eles apagaram tudo,
e reescreveram o projeto como a gente tinha pensado. E a gente se apropriou da pauta. Só que o Kim diz que é dele, mas não é dele. Eu sempre me perguntei como é que isso aconteceu, né? O Kim eu tenho todos os apps, se quiser eu te mando. Então isso foi o que foi falado. Zambarda conversou com o presidente Lula pela aprovação do texto. O autor conta no livro sobre esse encontro. Então quem quiser saber sobre isso, tem que comprar o livro. Lá é a informação exclusiva que tem lá. Video Game Crash faz uma análise sobre as disputas políticas, as pressões econômicas, as tentativas de censura e o impacto das novas regulamentações em um setor que enfrentou mais de 20 mil demissões entre 2023 e 2024. O livro é uma parceria da Folha Democrata, do Diário do Centro do Mundo, no Meteoro Brasil e da Rede Progressista de Games. O lançamento será transmitido ao vivo no canal do YouTube. No domingo, às 13, vocês podem assistir aqui no Meteoro, às 21 horas. O livro sai é o primeiro livro da editora Critical Hit Books. Esse livro é muito importante, Ana, porque assim, nesses tempos de economia digital, eu nunca trabalhei com impresso, tá? Eu tô transformando muitas matérias que eu fazia pra internet em livros para ter registros fora da rede. Isso é muito importante para ter uma memória e um banco de dados mínimo, né? E uma das investidas que existiu no meio dessa tramitação, por culpa não direta, mas correlata do próprio Kim Kataguiri, é que desde a Câmara dos Deputados, as apostas, as bets, tentaram entrar na tramitação desse PL para ter isenção fiscal. E elas usavam um jargão muito manjado que era fantasy games, que foi um negócio que a gente combateu muito isso. Tem vários cortes aqui no Meteoro sobre isso, não só eu fiz, o Marcelo fez, tem um monte de coisa aí guardada que a gente tem registrado aqui. Fantasy Games. E a gente conseguiu derrubar esse troço. E esse lançamento tá acontecendo, e aí vem a notícia que a gente tá acompanhando. O governo Lula tá numa ofensiva para taxar as bets, né? Então a Haddad deu algumas entrevistas, eu começo aqui por essa da Agência Brasil. Bets ganham fortuna, mas mandam dinheiro para fora do país. O que se ouve lá em Brasília, Ana, é impossível... Os deputados dizem isso porque muitos estão recebendo dinheiro, né, gente? Eles dizem que é impossível proibir. Eu discordo disso. Dá para proibir sim, mas a galera não quer. Mas há um consenso, à esquerda e à direita, que isso precisa ser sobretaxado. Não pode ser do jeito que é. Isso não existe. Eu preferia proibir mesmo. Eu também preferia proibir. Mas não... Enfim, a situação é essa. O ministro defendeu que sites de apostas paguem mais impostos ao país. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu na terça, dia 8, que as bets paguem mais impostos no país. Para ele, as casas de apostas virtuais, as bets, devem pagar taxas mais elevadas, a exemplo do que ocorre com cigarros e bebidas alcoólicas. O governo anterior tratou as bets como se fosse a Santa Casa de Misericórdia, sem contar um centavo de impostos das bets durante 4 anos. Disse ele em entrevista, os caras estão ganhando uma fortuna no Brasil, gerando muito pouco emprego e mandando dinheiro arrecadado aqui. E que vantagem a gente leva? Questionou o ministro. Para mim tem que tratar as bets na linha do que é o cigarro e a bebida alcoólica. É uma coisa difícil de administrar e há vários casos na história de que quando proíbe piora, temos que enquadrar esse setor de uma vez por todas. Gostei das analogias do Haddad, é isso mesmo. É cigarro e bebida alcoólica. Sim. Mas aí vem o dado alarmante, né? Reportagem do UOL de hoje, Ana Paula Bimbati, 34% dos jovens adiaram graduação em 2025 devido a gastos com bets, dizem as universidades. Nesse aspecto eu sou obrigado a discordar, porque assim, se bem que o cigarro agride o meio ambiente também, né? Mas, sei lá. Também. É complicado. Os gastos com bets ou jogo do tigrinho adiaram o ingresso em um curso de graduação para 34% dos jovens brasileiros, revelou um levantamento feito pela ABMES, Associação Brasileira de Mantenedores do Ensino Superior. O que aconteceu? Entre jovens do Nordeste e do Sudeste, o indicador ficou acima da média geral. Na primeira região, 44% afirmam que não iniciaram estudos neste ano por conta dos gastos com apostas online. No Sudeste, foram 41%. O levantamento, feito em parceria com a Educa Insights, realizou 11.762 entrevistas na faixa etária de 18 a 35 anos, entre 20 e 24 de março. Para o futuro, em 2026, 34% dos jovens dizem que precisarão interromper gastos em bets para entrar no ensino superior. O cenário é ainda pior
entre os integrantes da classe D e E, com renda familiar até R$1.000 em média. Nela, 43% afirmam que precisam parar de gastar com apostas online para entrar na universidade, enquanto na classe A, em que a renda familiar é de 26,8 mil, o resultado é de 22%. Os jovens estão tendo que parar gastos em bets, senão eles não conseguem estudar. Tem gente passando fome, tem gente, inclusive, até cometendo crimes para continuar apostando. Tem reportagens do ICL, da agência pública, tem muita coisa, muito material farto em cima disso. Então é isso que eu queria colocar, Ana. Meu livro, o pessoal fala assim, é um livro de videogame e tal. Não, mas a gente trata desse problema das apostas com bastidores, entendeu? Então tem muita coisa importante registrada aqui. Então tem uma campanha também que a Rede Progressista de Games está fazendo, que é com viés mais educacional, em parceria com a Games for Change, que é da USP, que é uma ONG internacional, mas que tem representantes dentro da USP, que se chama Aposta Não é Jogo, para também desfazer as confusões que acontecem na mídia e de agentes públicos, porque o Lula já chamou a aposta de jogo online, o Haddad também já fez essa confusão, e assim, jogo eletrônico é uma coisa, gente, o jogo eletrônico ele é educacional, ele é terapêutico, ele é cultural, ele é artístico. Ele não é perfeito, a gente trouxe aqui, inclusive, jogos que são extremamente problemáticos e aí são tratados caso a caso. Eles são obras que são comparáveis ao audiovisual, à literatura, são registros importantes, as pessoas têm que ter o direito a se entreter eletronicamente, mas a inserção do jogo de azar, a inserção do cassino, da roleta, isso não tem absolutamente nada a ver com entretenimento. Tanto que, no Marco Legal dos Games, a gente conseguiu incluir, com a anuência do Ministério da Educação, dos Direitos Humanos, até da própria Fazenda, a gente tem que discutir seriamente a inserção de jogos eletrônicos na escola, né? Respeitando a faixa etária, mas levar até para crianças, levar para jovens, com papel educativo mesmo, para eles, de repente, aprenderem a desenvolver programação, ilustração. Então é uma lei muito importante, tá, gente? O pessoal fala assim, e aí virou a galera liberaloide, né? Mas não reduziu os impostos. A lei não é pra isso. E a lei original, inclusive, do Kim, propunha isso, mas não tinha estudo tributário. E a nossa lei, modéstia às favas, ela, na verdade, tem um incentivo de imposto, sim. Os dev kits das grandes desenvolvedoras têm desconto pro Brasil hoje. Passando a valer na lei. Então tem que aplicar. Pedro, vou começar desse ponto aí, né? As bets tentarem se vender como jogos é de uma sacanagem, assim, fenomenal. Você não tem ideia da confusão que foi isso, porque apareceu a porra de Fantasy Games, eu falei, que porra é Fantasy Game? Eu não sei o que é Fantasy Game. Aí eu fui perguntar para os especialistas, gente, alguém sabe o que é Fantasy Games? O pessoal, não. E assim... Eles estavam tão seguros. Eu vou falar uma cifra aqui, tá? E vou falar sem medo de errar, porque ninguém me desmentiu. Falou-se nos bastidores do Congresso que os caras que defenderam os Fantasy Games foi um investimento de 30 milhões para a entrada das apostas nesse PL. Então, este é o ponto. Tá? Eu tava pronto pra fazer toda uma discussão... uma discussão teórica de que por que bet não é jogo, assim, sabe? Porque isso me afeta no nervo teórico, isso tem a ver com a minha tese de doutorado, enfim. Não bet e aposta, nada disso, mas, enfim, a definição do que é jogo, né? O resumo da ópera envolve uma consequência legal ou uma consequência material. Isso ultrapassa o limite do que é um jogo como objeto cultural, enfim. É outra coisa. E esse é o ponto. É uma atividade econômica. Né, como uma atividade econômica, é aí que eu acho que complica duas coisas, assim. A primeira é a fala... Não tô querendo malhar o Haddad aqui, mas essa coisa de comparar com o cigarro e a bebida e tal, e colocar ele ali. Eu entendo que tá indo pelo aspecto do vício, e, enfim, da coisa do malefício para a sociedade, daí por isso ele tem que pagar mais imposto. Concordo com isso.
Mas eu não sei se dá pra gente considerar que os jogos de aposta estão no mesmo patamar. No mesmo patamar do sentido, assim, de se eu proibir vai ficar pior. Não, eu acho que isso não cola pra eles. Porque isso é uma atividade comercial que você pode muito bem proibir, né? É outro tipo de atividade. Além disso, aí tem a outra questão, que daí aí eu acho que tá relacionado com essa coisa da quantidade de dinheiro que vai para enfiar em bets nessas histórias, né? É uma atividade econômica que tá absolutamente entranhada na sociedade brasileira, e não tô dizendo do cara que tá viciado no jogo do tigrinho. Tô falando dos apostas, das bets que patrocinam time de futebol, que patrocinam rede de TV, que patrocinam muitas coisas muito grandes. E é por isso, e só por isso, que a gente não consegue tirar as bets e vai optar por taxar. Entende? A gente poderia, e eu acho que quem decide isso concordaria que o ideal era proibir. Sim. Porque não tem benefício nenhum para a sociedade. Nenhum. Absolutamente. Está no ponto que pode ser proibido, e não é uma coisa que existe numa forma como cigarro, por exemplo, que se você proibir, ele continua sendo vendido. Entendeu? Continua sendo consumido. A bet, não. Eu queria muito concordar com você. Agora eu vou... Mas eu discordo, veja bem, não no princípio. Eu sou super a favor do que você está falando. Por princípio, é esse raciocínio. Aí eu vou dar alguns dados, porque assim, eu pesquisei também por conta do livro, né? O meu editor, inclusive, cobrou, e eu fui atrás dessas informações. Cara, não se trata de dizer que é irreversível, mas você olha, por exemplo, o mercado americano de games, e o pessoal glorifica e diz que é um mercado perfeito. O lobby de Vegas é muito forte nos Estados Unidos, tá, gente? Eles não conseguiram aprovar uma lei igual a nossa. Então, entendeu? Mas esse é o ponto. Esse é o ponto. O lobby de Vegas é muito grande. Aí você vai pra outros mercados. O Japão, eu não vou nem entrar. A quantidade de jogos de azar que existe lá é uma Disneylândia. Tem prédios de patinhos. A China é uma situação semelhante. Você vai pra Índia. E aí, isso é uma coisa que eu não pesquisei. Eu vi. Porque vieram representantes indianos e eu entrevistei eles. Os melhores jogos da Índia eram bets. Não eram games. E aí, o que eu acho que a gente pode fazer, e isso não é tão difícil, é o seguinte: a gente precisa defender essa lei que foi aprovada. Sim, não, mas é uma lei importante, sabe? Igual, por exemplo, a gente problematizou aqui a questão do Marco Civil da Internet, sabe? O Marco Civil da Internet, embora o Supremo tenha feito aquela manobra para tentar punir as Big Techs, ele é uma excelente lei. Essa é outra excelente lei, gente. A gente precisa defender essas leis. Sim. Não pode deixar misturar. O ponto é justamente esse. A gente não vai conseguir proibir bet. Porque é um dinheiro muito grande. E aí a solução, de fato, é você taxar, sobretaxar e sobretaxar mais um pouco. E separar os setores. Essa questão semântica que a gente fala. Não, você está falando... Não, eu tive... E aí eu vou abrir total aqui. Eu tive um arranca-rabo com o assessor do Lula, que eu falei, fala pro presidente parar de fazer essa confusão. Tadinho. Eu juro, eu dei uma bronca. Eu falei, Crispiniano, fala alguma coisa. Ele falou errado de novo, cara. Não é possível. Aí você lembra, não, é um senhor com quase 80 anos. É um senhor, ele mal sabe mas o que é presidente da República, Pedro, né? Eu sei. Tá tendo uma síncope. Né? Eu já agradeço ele não falar joguinho, entendeu? E nem fazer nenhum paralelo com mulheres, que o Lula, quando entra nessa, puta que... a gente corre. Então, assim, mas você tem toda a razão. A separação, e esses caras tentaram, assim, de uma forma muito sórdida, e eu acho muito legal que o livro conte essa história. Eles tentaram, de uma forma muito sórdida, eu lembro disso, se colar na regulação dos jogos. Não, eles chegaram ao ponto, o senador isso está registrado no site da Câmara Federal, e está registrado as minhas matérias, gente. Ele falou assim, tá muito complicada essa discussão com as apostas. Vamos deixar os fantasy games e vamos tirar os videogames do marco legal dos games. Ele falou isso. Pera, volta, fala de novo que eu acho Vamos que tirar errado. os games e deixar os fantasy games no marco legal dos games. Ele perdeu a relatoria do PL nesse momento. Aí entrou um substitutivo, claro. Que ridículo!
Não tem coisa mais... Eu vou contar mais dessas histórias na live, tá, gente? Então a gente vai recapitular tudo isso. Eu quero muito ouvir o que a Ana tem a falar sobre a tese de doutorado dela, que acho que vai ser interessante essa conversa. É só joguinho. Só joguinho. Joguinho, não tem nada. É isso. Mas é isso, fico muito contente, parabéns pelo trabalho, Pedro, e eu acho que, claro, eu sou suspeita, assim, porque o tema dos jogos me interessa muito, obviamente. Somos todos suspeitos também... nesse canal. Completamente. Mas eu acho uma história muito importante de se contar e uma história que está em desenvolvimento também. Faz parte da história recente. Ela pode retroceder, inclusive, tá, gente? Exatamente. Tem que brigar. Exatamente. Então, assim, a gente não tá falando de contar uma história que aconteceu há muito tempo. A gente tá falando de uma coisa que é premente e que vai continuar a ter pressão, porque o negócio de bet que tira gente da faculdade, que destrói família, que rouba todo o dinheiro do país e manda pro exterior, esse negócio é um negócio de muito, muito, muito dinheiro. E é um predador. Basicamente, a gente tem um sanguessuga grudado no nosso país aí, sugando todo o dinheiro das pessoas aí pro tigrinho. Se você estiver pensando em jogar essas merdas, pelo amor de Deus... Não Deus. joga. Isso não é jogo. Isso não é... Pra começar. Conversa. Isso é golpe. É golpe. Tá? Só isso. Vamos lá. Ficamos por aqui, Pedro? A live é às 9 da noite, gente. O pessoal falou que é às 10. Não, é às 9. Isso aí. Live às 9 da noite no domingo para falar sobre Videogame Crash. Vamos lá. Tô procurando o botão aqui da trilha. Muito bom. Ficamos por aqui. Chat, voltamos em instantes apenas para dar tchau. Beijos. Calma, eu não vou apertar o botão errado. É isso.